RIC Mais Notícias. Nós vamos abrir o RIC Mais Notícias de hoje falando do caso daquele vereador de Cascavel. O ouvinte desse jornal deve lembrar de uma história que nós contamos aqui de um parlamentar da maior cidade da região oeste do estado que fazia uma funcionária pagar o boleto do carro dele, que tomava parte do salário da funcionária. E não é que o vereador falou, e o pior, que admitiu o ilícito. A gente vai trazer a notícia agora, depois comentamos. Diga lá, Mark. O vereador Damasceno Júnior, de Cascavel, no oeste do estado, acusado de obrigar uma ex-assessora a devolver parte do salário, disse em entrevista coletiva que a mulher tinha uma dívida com ele, por isso ficava com parte do salário dela. Para o vereador Damasceno Júnior, do PSDC, que é o Partido Social Democrata Cristão, a ex-assessora o acusou por vingança. Ao devido fato dela estar me devendo e ela não querer me pagar, ela acabou me denunciando porque eu demiti ela. Demiti mesmo porque não cumpri o horário, demiti, qualquer vereador faria essa demissão e por ódio e vingança ela acabou abrindo essa exceção. Exonerada do cargo, ela acusou o vereador de obrigá-la a devolver parte do salário dela para pagar a parcela do carro dele, de quase R$ 1.300 por mês. O vereador nega a acusação, mas assume que realmente pediu para que a servidora pagasse as parcelas do carro, mas que o dinheiro seria dele. Damasceno afirmou ainda que a assessora devia mais de R$ 5.000 a ele. Ela me deve um dinheiro e algumas vezes mesmo eu dei o meu dinheiro para ela pagar o meu carro e é onde ela não pagou as parcelas do meu carro. O vereador não soube precisar quantas vezes ela pagou o carro para ele, nem teve explicações sobre os 7 recibos apresentados pela ex-assessora. Tampouco conseguiu justificar sobre a acusação de que outros assessores também passam por isso. Ele afirmou que é comum os assessores prestarem favores pessoais aos vereadores. Ao pedir um favor, como qualquer vereador pode pedir um favor. A ex-assessora Edneia dos Santos Silva trabalhou no gabinete durante um ano. Segundo o vereador, eles se conheciam antes mesmo dele assumir o mandato e eram amigos. Ex-assessora tem como provas registros de mensagens pelo celular. Na conversa com o vereador, ela se recusa a devolver parte do salário, dizendo que sempre cumpriu com o acordo e que agora não poderia mais repassar o dinheiro. No começo, quando foi para trabalhar para ele falou que era os primeiros meses só e seria para o partido. Não seria para devolver sempre, entendeu? Era para o partido, então eu topei isso, né? Porque eu achei que era correto. Aí, como eu já trabalhava na garagem, ele falou para eu continuar pagando as parcelas e ele passava o dinheiro para o partido. Mas aí isso continuou mais alguns meses. Aí, quando eu falei de novo para a gente resolver isso, que eu teria que, né, ficar com o salário inteiro, foi em julho eu parei de pagar as parcelas e daí em agosto ele falou que ia se candidatar a deputado estadual e que precisaria do dinheiro para a campanha. Aí, como era para a campanha, eu achei que ainda estava correto. Aí terminou a campanha, eu falei, então agora é a vez de eu ficar com todo o salário, né? Aí não devolvi para ele e foi onde ele me exonerou. A denúncia já foi formalizada no GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, e na Câmara de Vereadores. O Poder Legislativo tem até esta segunda-feira para analisar o caso e dar um parecer. Bom, a confissão desse vereador Damasceno, ela é definitiva. Ele é confesso. Agora, que esse vereador não vale um pacote de bolachas, não resta qualquer dúvida, porque essa não é a primeira dele e não será a última se a Câmara de Vereadores de Cascavel não tomar providências e definitivamente condenar por quebra de decoro parlamentar este cidadão. Nós vivemos um momento de intolerância com o ilícito, felizmente. O Brasil avança no sentido de combate à corrupção, ao jeitinho, à manobra, à falcatrua. E esse vereador de Cascavel, ele não vale nada. Ele é a falcatrua. É comum a gente fazer pedidos pessoais, assim, de favor pros comissionados, pros assessores. Olha, senhor vereador, se isso acontece com o senhor de fato não tem condições de ser membro do Poder Legislativo
de uma cidade grande, forte, pujante como é Cascavel. Não é na base do jeitinho, do favor, do toma lá da cá que nós temos que ter as relações públicas. No Estado verdadeiramente republicano, aquele que o assessora tem que receber o salário inteiro. Ah, ele me deve um dinheiro. E aí a gente fazia a compensação. Pior ainda. Pior ainda. A sua explicação é pior do que o que disse a própria comissionada. Pé na bunda desse vereador. Se a Câmara Municipal de Cascavel quer ter um mínimo de credibilidade junto ao povo do Paraná, que dê um pé no vereador hoje. Hoje. E não deixe para fazer depois. E para você que nos empresta uma enorme audiência aí no oeste do estado, cobre providências da Câmara de Vereadores. Porque senão os coleguinhas vão passar a mão na bunda do povo, como a Câmara de Curitiba fez. Mas em 2020, amigo, a gente vai varrer da Câmara de Curitiba todos esses que não prestam. E Cascavel tem uma chance de ouro de começar a limpeza desde já. Senhores vereadores de Cascavel, com a palavra vossas excelências. O povo tá na tampa e Cascavel não merece. 7:08. E os ouvintes, hein, Marcos Souza? Denê, participam sobre essa questão. Final telefone 1987, o Emanuel Razotto diz que ele pergunta qual o valor dos assessores da Câmara de Cascavel. Vamos pesquisar a informação, daqui a pouco a gente traz. Bom, para pagar o boleto de 1.000 e pouco do carro... 1.300. Pois é. O Leandro de Souza Fernandes pergunta sobre a Cátia dos Animais, se é parecido o caso. Parecido com a vereadora Cátia dos Animais. Só que a Câmara de Curitiba fez as suas lambanças. Eu não sei até que ponto a lambança foi um erro ou se foi de propósito. O fato é que a Cátia dos Animais pintou e bordou e não aconteceu nada com ela. A Cátia dos Animais seria forte politicamente o suficiente para que ela não fosse caçada? Claro que não. A vereadora Cátia dos Animais é do baixo clero. Mas por que então que os demais vereadores não varreram para longe a Cátia dos Animais? Porque ela não era a única. Além dela, havia outra meia dúzia de vereadores já descobertos em esqueminha de vai para lá, vai para cá, e outros que ainda viriam. Então, para evitar uma enxurrada de denúncias na Câmara de Curitiba, se poupou o pescoço da Cátia dos Animais. É isso aí. Então teve o vereador Tiago Ferro, lembra que ele surtou aqui com a gente? O advogado dele, que é aquele falcatrua, ligou aqui para ameaçar. Então, a Câmara de Vereadores de Curitiba não tem solução. A solução da Câmara Municipal é 2020. Mas em Cascavel, não. Cascavel pode mandar o Damasceno embora agora. Agora. Mas não é deixar pra semana que vem. É já. De tanta prova que tem. Abra aí o espaço ao contraditório, a ampla defesa do vereador, processe e mande embora. E o suplente que se prepare para entrar no lugar dele. O que mais, Mário? E os ouvintes aqui nos refrescam a memória com vários casos semelhantes, além da Cátia dos Animais. No telefone 4974, o João Paulo, acho que é de Ponta Grossa aqui pelo código de área 42, ele fala que em 2011 o presidente da Câmara de Guarapuava, o Admir Chetrar, caiu por motivo semelhante. Também há ouvinte aqui de Curitiba, final telefone 4968, a Mima, diz que Olga Citúlio caiu pelo mesmo motivo há um tempo atrás, cerca de 10 anos atrás. E é verdade, eu lembro do caso. Ele também tomava o salário lá e na época pediu exoneração, renunciou ao cargo. Então, tá na hora. Tá na hora de Cascavel tomar providências. Esse legislativo atual da Câmara de Curitiba, sem sombra de dúvidas, é o pior da história da cidade. A atual composição da Câmara Municipal é a mais pobre, a mais lamentável, o nível do debate é rasteiro, a exceção de sempre. Claro, você pega uma Câmara grande aí de 30 e tantos vereadores. É claro que você pinça uma meia dúzia, uns 10, que tem condições de promover um real debate
sobre os interesses do município de Curitiba. O resto, amigo. A Câmara, ela é tão ruim na sua formação, menos pelas pessoas que a integram individualmente, mas sobretudo pelo nível do debate que é travado no Legislativo Municipal. Eu, por dever de ofício e por interesse mesmo, pessoal, porque eu gosto, eu fico acompanhando os debates da Câmara Municipal, pela TV Câmara no YouTube. Dá vontade de chorar, velho. O nível é topeira. Tem o alto nível, o médio nível, o baixo nível e o topeira nível. É o nível do debate na Câmara de Vereadores. É nível de topeira. O debate é pobre, a fiscalização sobre o Poder Executivo é nula, os projetos de lei que estão em debate são projetos de lei inqualificáveis, com 2 ou 3 exceções, e além de tudo ainda tem o esqueminha, e que não se pune ninguém. Nós somos culpados disso, porque a gente não olha para a eleição da Câmara Municipal com a mesma atenção que olhamos para a eleição do prefeito. E integrar o poder legislativo é fundamental, com boas figuras. E as figuras da Câmara de Curitiba, eu vou te dizer uma coisa. Deni, e continuam aqui os ouvintes lembrando sobre outros casos. O Michel Serendic, aqui de Curitiba, lembra do caso de Colombo, do Oliveira da Ambulância. É outro. Também que pegava o dinheirinho dos assessores. Agora me chamou a atenção, Deni, você viu no depoimento da assessora que ela diz? Daí ele pediu pra campanha, eu achei que era certo mais um pouco. Então, essa é a mentalidade da classe política. É o discurso de alguns petistas. Veja, o roubo foi pelo projeto, não foi para o bolso das pessoas. É pela causa. É pela causa. O que é uma balela, é roubo igual. Claro. Então tem que mandar esse vereador aí pra longe. Sabe qual a minha expectativa de que a Câmara de Cascavel faça algo decente? 0. Porque antes do interesse público está o interesse deles mesmos. Eu espero que a Câmara de Cascavel queime a minha boca. Eu não sei como que o jornalismo local lá de Cascavel, das rádios lá de Cascavel, são capazes de enfrentar com a independência que nós temos. Eu quero nem saber quem é o Damasceno, se esse Damasceno tem influência, se não tem influência, se tá do lado de lá ou do lado de cá. Tô andando. Se a Câmara quiser ter o mínimo de credibilidade, tem que caçar o mandato desse cidadão. Pra ontem. Eu tenho esperança que o faça? Eu não. Eles vão dar um jeitinho. Mas a população de Cascavel não vai esquecer. As pessoas ainda não entenderam o que foi o último pleito. As pessoas não entenderam a Operação Lava Jato. As pessoas não entenderam nada. Estão demorando para acordar. Quem parece que ainda não despertou é a senadora Gleice Hoffmann. Eu vi umas manifestações da senadora Gleice. Sabe qual é a revolta da Gleice agora? Com o fato do Brasil ter substituído os cubanos. Já está em 97% a substituição dos médicos cubanos. Já se resolveu o problema. E ela tá braba com a resolução do problema. Resolveu, ela ficou furiosa. Mas claro, ela queria o caos, né? O caos, o PT cresce. Tá vendo? O Bolsonaro fez, o médico foi embora, você tá agora doente sem médico. O PT quer isso. Pois é, só que não deu. Deu ruim. 7h15. A notícia que a gente vai trazer agora, para dar uma aliviada antes do break, é que eu já sei onde nós três passaremos o ano novo. Já? Já. Olha aí que onde bacana. será o nosso Réveillon? Ganhamos alguma coisa, então. Não, ou seja, eu já sei onde será o nosso Réveillon. Sabe onde será? Nós vamos... Nós três iremos juntos com os militantes petistas participar do lado de fora da Superintendência da Polícia Federal no bairro Santa Cândida, a festa de Réveillon para o ex-presidente Lula. Mas tamo lá já. Tamo junto, Já terrível. tamo lá, desde o Natal a gente já tá lá já. Você tem noção? Já imaginou ver os fogos atrás da PF? Maravilhoso. Maravilhoso. Vai aí um pedido pra PF pra fazer uma janela pro presidente pra ele poder ver, ver os fogos. Você tem noção que a militância petista já começou a organizar uma festa de Ano Novo? O pior é que é sério. Conta a notícia aí, Mark. O ato batizado de Ano Novo com Lula na Vigília em Curitiba está sendo organizado pela Secretaria Nacional de Mulheres do PT e pela Secretaria Municipal de Mulheres do PT de São Paulo. Os militantes, inclusive, criaram uma vaquinha virtual para arcar com os custos do ônibus, que vai sair de São Paulo aqui para Curitiba. Com a meta de arrecadação de R$5.000,
A vaquinha arrecadou até a noite desse domingo pouco mais de R$ 3.800. Além da arrecadação para o custeio do ônibus, o grupo também busca doações de alimentos para montar uma ceia de Réveillon no acampamento Lula Livre. Até então, a ideia seria fazer caravanas apenas com mulheres, mas a partir do dia 30 de novembro serão aceitas vagas também para famílias que queiram comemorar a virada do ano com Lula. Um dos doadores da vaquinha sugere a contratação de uma orquestra para tocar para o ex-presidente na virada do ano. Denê, deixa eu atualizar aqui o site. Ó, até agora, dos 5 mil que eles querem, foi arrecadado R$ 3.875. Tá quase lá. Vai passar, acho. Bom, então... Eu fico imaginando o cardápio, né? Vai ter uma meia dúzia de mortadela ao molho de maracujá, com mortadela flambada. Entrada vai ser mortadela picadinha. Vai ter uma meia dúzia de sobremesa vai ser flã de Já imaginou mortadela. a orquestra? Será que vai ter aquele trompetista do Terrível? Vai ter o trompetista aqui, ó. O trompetista é maravilhoso. Você tá de brincadeira. Claro que não. Orquestra. Olha lá. Olha, ó. Ano novo, ó. Ano novo bombando no Santa Cândida. Minha solidariedade aos moradores do bairro Santa Cândida, que terão de enfrentar em pleno dia 31 de dezembro um grupo de alucinados lá fazendo barulho diante do prédio da Polícia Federal. É mole? Dá pra acreditar? Daniel, eu concordo. A pessoa defende o Lula, até vá, tem os argumentos dela. Agora, contribuir pra passar o ano novo na porta da cadeia... Ô, gente, aí já é demais, gente. Pelo amor de Deus. Não há argumento Não, aí possível. não tem... A lógica não alcança. Não, aí nós preenchemos definitivamente e de uma vez por todas está preenchido o desenho do significado da palavra fanatismo. Sim. Esse é o fanático. Quem que é o fanático? O fanático é aquele que fecha os olhos para as evidências, para as provas e para os fatos. Ele finge que nada daquilo ali é verdade, seja por aceitar o ilícito, seja por não acreditar em nada. É a cegueira padrão do fanático. Aí o fanático abre mão do convívio com os seus, com as pessoas próximas de si, da sua família, dos seus amigos, para ir para a porta da cadeia para bater palmas ao delinquente. Preenchemos, com o melhor exemplo possível, o significado de fanatismo. O fanatismo trará um ônibus. Quantas pessoas cabem no ônibus? Umas 40 pessoas. Teremos aí em torno de uma centena, sei lá, de militantes que vão passar o dia 31 na porta do cárcere. Eles estão propondo levar família, levar criança. Pois é. Que exemplo essa criança vai ter de comemorar o ano novo na porta da cadeia? Essa questão das crianças, todo o ouvinte sabe que eu sou alucinado por criança. Sou louco por criança. Nós temos, e eu carrego isso por causa da minha saudosa avó, Dona Almerinda. O Terribas é louco pela avó dele, vive falando da avó. O Mark tem enorme carinho também pelos avós. É o seguinte, o pai e a mãe da gente ensinam pra gente a questão da honestidade. Vem de dentro de casa. Você não pode pegar o que não é seu, você tem que devolver se você achar determinada situação, assim é sabe. Mas quando envolve vó, principalmente vó, eu lembro da minha avó falando assim, ensinando a diferença do certo pro errado. Tal coisa é certa de se fazer, tal coisa é errada de se fazer. Como é que você ensina uma criança de que o preso é o seu herói? Como é que você ensina uma criança de que você não pode cometer crime? Porque se você cometer crime, você vai pra cadeia. Uma criança vendo um criminoso sendo apaixonadamente aplaudido do lado de fora do cárcere, que tipo de ensinamento você dá pro seu filho, pro seu neto? Tá tudo torto. Tá tudo torto. Eu concordo plenamente com o que diz o Mark. Uma coisa é um adulto ir lá pelo seu fanatismo e a outra é você carregar junto uma criança e mostrar que no dia das festas, no dia da festa do Réveillon, quando olhamos para o ano que vem com aqueles olhos
esperançosos de que a coisa vai ser melhor, você leva uma criança lá pra bater palmas ao bandido. É lamentável, lamentável. Curitiba vai viver isso também. E agora, 1º de janeiro. Daniel, o Rafael do Cajuru aqui faz uma pontuação interessante. Ele diz que fanático iria com o próprio dinheiro. Quem pede dinheiro pros outros pra fazer isso é mal intencionado, na opinião dele. É um fanático malandro, né? É, exato. Um fanático malandrão. Mas o que doa também é fanático, tanto quanto. Sim. Tanto quanto. Mais uma marca antes do intervalo. Tem muita gente perguntando aqui sobre a presença do Lula Santa Cândida, até quando ele fica lá, se ele vai cumprir os 12 anos lá. Bom, primeiro que ele não vai ficar 12 anos preso, né, Daniel? Importante reforçar isso. Ele vai sair antes. Vai, sairá antes assim que progredir o regime. Mas ele também não ficará pouco tempo, salvo uma decisão do Supremo que seja para dar o jeitinho de uma prisão domiciliar, por exemplo. É que já vai bater a porta aí as condenações futuras. Ele tomou 12 nessa. Vai cumprir 1/6 da pena e iria progredir para o semiaberto. 12 com 1/6 é 2 anos. Com 2 anos ele já poderia sair para o regime semiaberto. Só que quando ele estiver perto de sair, vai chegar a próxima, que é a condenação do apartamento, né, de São Bernardo do Campo e do terreno do Instituto Lula. Quando tiver perto de sair, vai vir a condenação do sítio de Atibaia. Ele também não vai sair já. E por saber disso é que o PT já mudou a estratégia para construir a ideia de uma prisão domiciliar. Então, no tempo preso que ele ficará, no Santa Cândida, o tempo, materialmente falando, eu não sei o tempo que ele vai ficar preso. Agora, ele tinha que sair ali do Santa Cândida. Então, Denis, mas agora é importante até trazer essa informação ao ouvinte. A ideia de transferência do Lula para um presídio ganha força. O Lula estava no Santa Cândida porque era mais fácil para a questão processual. Ele respondia ainda a 2 processos e por isso ficava mais fácil para esses processos correrem e ele estar ali perto. Ele ia ser interrogado, ele podia, se ele quisesse, comparecer às audiências das outras testemunhas, enfim. Como agora já acabou esse processo, e o último era o sítio de Atibaia, ele já foi ouvido, a chance dele ser transferido a um presídio, até quem sabe, lá na região de São Bernardo, porque teria esse direito, o preso pode cumprir perto da família, pode ocorrer. Então vamos aguardar para ver, mas a chance de Lula sair de Santa Cândida se aproxima, Denian. Agora, só para pontuar aqui contigo e com os ouvintes, você lembra do discurso do Lula na campanha? O forte, o orientador, o ter que ter não sei o que para bancar e tal. Perdeu a eleição, Denian, milagrosamente ficou ruim. Não, é incrível, O né? Haddad saiu falando que ele tava até mais magro. Não, é incrível. Diz que ele pediu, não falem pro povo que eu tô bem, senão o povo acredita. Diz que o Haddad falou que o Lula pediu isso pra ele. Pois é, mas o Lula tá muito bem. Mas só foi passar a eleição. Ninguém que tá mal chega diante de uma juíza federal. Eu quero dar de dedo numa juíza federal. E toma água, e eu vou, e faz piadinha. Quando o advogado diz que vai sair, eu vou junto. E faz piadinha daquele jeito. Me leva junto com você. Me leva junto com você, aquele jeito do Lula. O Lula tá muito bem. Esse discurso de que ele está abatido, doente, isso daí é a tese para ganhar uma prisão domiciliar que se buscará junto ao Supremo Tribunal Federal. São 7h25, a gente vai fazer um intervalo agora. Hoje não tem como mostrar na câmera o presente que a gente ganhou, porque é muito grande. A gente vai tirar uma foto e vai postar no nosso Instagram. A gente ganhou um quadro aqui de uma caricatura. Dos 3 anos do programa. Dos 3 anos do programa. Olha, absolutamente sensacional. Você achou parecido no seu ali, Terribas? O meu tá idêntico. Você gostou do teu, Marcos? Tá idêntico, tá na minha fase gorda. Ah, magrão. O meu também que eu vou tá emagrecer igual. daqui a pouco. O meu também tá igual. A gente depois vai postar foto no Instagram. Se você ainda não nos segue no Insta, o meu é Denian CC. Denian CC. Diga lá, Mark. O meu é Mark Souza, Mark com semudo, underline Souza, o Souza com S no final. Mark Souza. O meu é Oterribas. É Terribas, tudo junto. Oterribas. Nós vai ganhamos, postar depois lá. Nós ganhamos da ouvinte Patrícia Harder esse mimo em homenagem aos 3 anos do Rick Mais Notícias que nós vamos completar agora no comecinho de dezembro, né, Tê? Isso. Estamos às vésperas aí dos 3 anos de jornal. Vai virar muito a semana, obrigado. vai cair bem no domingo o nosso aniversário do Rick Mais Notícias. Então segunda vai ter... Aí segunda-feira vai ser o nosso dia de A gente vai trazer um comemoração. alface, um tomate, uma coisa pra comemorar aqui.
Então tá bom. Tem intervalo, a gente volta na sequência. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan, 7h30 da manhã. Muito obrigado pela sua audiência. Jornal líder no estado do Paraná, o primeiro e principal rádio jornal da manhã de todos os paranaenses. Marcos Souza, a notícia que abre esse bloco é mais uma do inacreditável que o PT nos lega. Diga lá. Quem nos trouxe essa informação, quem nos alertou a ela, foi o ouvinte Alain aqui de Curitiba, sobre a indicação de Lula ao Prêmio Nobel da Paz. Eu até falei, não é possível, eu fui apurar aqui, sim, procede. Inclusive informação da revista Época, o Gabriel Hirabashi, o repórter, traz a informação, dizendo que o Partido dos Trabalhadores faz campanha para que Lula seja um dos candidatos ao Prêmio Nobel da Paz em 2019. O ativista argentino Adolfo Pérez Esquivel, vencedor da premiação em 80, trabalha para recolher assinaturas que oficializem a candidatura do petista. O Estatuto da Fundação Nobel estipula que quem são as pessoas que podem subscrever a indicação ao prêmio. Por exemplo, integrantes de Assembleias Nacionais, chefes de Estado, reitores universitários e pessoas que já receberam o prêmio. O objetivo é reunir o apoio dos signatários para apresentar na reunião do Comitê Norueguês do Nobel em 1º de fevereiro. Então, o PT faz força aí para que Lula seja um herói da paz mundial. Tem comentário para se fazer de algo dessa natureza? É possível que nós tenhamos o Lula como Nobel da Paz? Chance disso acontecer? Zero. E se não tem chance nenhuma, por que o PT faz? Gente, o Partido dos Trabalhadores não constrói o que faz com a intenção de que as coisas aconteçam. Isso tudo faz parte de uma estratégia de se criar uma narrativa diferente do fato oficial. Você constrói uma narrativa. Qual é o fato? O fato é de que o Lula, junto com outros integrantes do governo, tomaram de assalto o Estado brasileiro e se apropriaram de dinheiro público para aumentar o seu poderio político, para se perpetuar no poder, de um lado, e de outro lado para enriquecimento pessoal, para se lambuzar no dinheiro da corrupção. Esse é o fato. Diante do fato, foi julgado em 2 instâncias do Poder Judiciário o ex-presidente Lula e outros tantos corruptos de diversos partidos, como é o caso do Eduardo Cunha, do MDB, enfim. E essas pessoas foram condenadas pela justiça pelo crime que cometeram. Isso tudo é um fato. E a narrativa oficial. E que é a verdadeira. Como o PT precisa construir essa ideia de um mito do perseguido, do alvo que está sendo perseguido pelas elites, pela justiça, pelo Ministério Público, pela imprensa, o coitadinho, a alma mais honesta do Brasil, você cria um fato falso e em cima da falsidade você fica alimentando. O PT entendeu que poderia criar um novo factoide, que seria lançar o Lula como Prêmio Nobel da Paz. Daí todo mundo diz, o Lula, coitadinho, o homem. O Lula é um homem cheio de ódio, que dividiu o país do nós contra eles. O discurso do Lula é um discurso odioso, não tem nada de pacificador. Uma coisa é você pacificar a sociedade, a outra é você alimentar a discórdia, que foi o que o PT e o Lula fizeram. Então o Lula não se adequa à ideia de um Prêmio Nobel da Paz. E por que ainda assim o PT faz o que faz? Para alimentar uma narrativa que é a narrativa da mentira, da pilhéria, do deboche, do escárnio. É só mais uma de uma triste realidade construída nos últimos 12, 15 anos. Vamos conviver com isso? Vamos. E como é que a gente vai lidar? Lidar dando risada. Tem como levar a sério? É claro que não. Claro que não. Bom, basta ver que o PT tá furioso. O balanço divulgado pelo Ministério da Saúde do fim da noite de ontem, de que 96% das vagas do programa Mais Médicos já foram preenchidas. Em vez de todo mundo comemorar, opa, os médicos agora estão para atender a população. Qual é o posicionamento do PT e dos partidos de esquerda? Contra. Contra médico. Por quê? Porque, na verdade, a defesa jamais foi por medicina para a população. A defesa foi por Cuba.
Marca, amplia aí a informação do Mais Médicos. Olha só, das 8.517 vagas disponíveis no novo edital do programa, 8.230 já foram alocadas para atuação imediata. Segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde na noite de domingo, já são 29.780 inscritos com registro no CRM até o dia 14 de dezembro. Os médicos aprovados deverão entregar documentos exigidos nos municípios onde irão trabalhar. Até agora, 40 profissionais já se apresentaram. As inscrições para o programa Mais Médicos seguem até o dia 7 de dezembro. Os médicos deverão atuar em cidades que antes eram atendidas por médicos cubanos. O salário para atender pelo programa é de R$ 11.800 e uma ajuda de custo inicial entre R$ 10 a R$ 30.000 para deslocamento para o município de atuação. Além disso, todos têm moradia e alimentação custeadas pelas prefeituras. Importante falar isso, Denian. Para o mundo da medicina, um salário de 11 mil é baixo. Eles estudam 10, 15 anos, o médico estuda a vida toda. Agora, ele não tem custo nenhum, porque a prefeitura paga casa, comida, roupa lavada, em muitos casos. Então, ou seja, é o salário limpo. Pois é, mas isso desmonta essa procura de médicos por colocação nesse programa. Desmonta algumas teses que foram criadas pelo governo Dilma Rousseff, que criou o programa Mais Médicos. O primeiro é de que só iria mandar médico para Grotão, para lugar ermo, o que não é verdade. Curitiba tem mais médicos. A região metropolitana de Curitiba tem mais médicos. Ponta Grossa, a gente viu que dos 80 profissionais, 60 eram cubanos. Sarandi, do ladinho de Maringá, a própria Maringá tem, Cascavel, Toledo, enfim. Cidades que são cidades vigorosas, grandes, que contam com profissionais ligados ao programa federal. Então é claro que tem médico brasileiro interessado. Até porque você não trabalha o dia todo. Você pode ter, numa cidade como Ponta Grossa, por exemplo, uma parte do seu dia dedicado ao Mais Médicos e ter o seu consultório. Não tem problema nenhum. Então é claro que seria atrativo aos médicos brasileiros. Mas por que o programa não foi feito para médicos brasileiros? Ele foi feito para ajudar o governo cubano. E como tudo isso se desmontou, e veja que isso se desmontou 2 semanas depois, que unilateralmente o governo de Cuba pulou fora. Que bom, parabéns ao governo Michel Temer. Isso não tem nada a ver com o Bolsonaro. Nada a ver com o Bolsonaro. Cuba determinou ir embora no governo Temer. E quem resolveu o problema dos médicos foi o governo Temer. Tem nada a ver com o Bolsonaro nem assumiu. Nós nem entramos ainda em dezembro, estamos em novembro ainda. Se resolveu o problema 2 semanas depois. Parabéns ao Ministério da Saúde pela resolução rápida. Que comece o mimimi. Que erga-se a voz do mimimi de quem está contra que médicos brasileiros, diplomados de verdade, tenham condições de ganhar um bom salário, e é um bom salário. 11 mil reais limpo é um bom salário. Médicos iniciantes, claro que os médicos que vão para esse programa, muitos deles é a turma dos recém-formados, que vai ganhar experiência aí no trato com a população. Muitos médicos que já estão no interior, que agregam à sua função o programa Mais Médicos, enfim. Mas o fato é que solucionamos a questão. Falta 4%. Isso daí é um fiapo. Que bom. Vencemos. Que erga-se a voz do mimimi. 7h39. Ouvintes, Marcos Souza. Daniel, o João Eduardo, do bairro Cajuru, pedindo para lembrar dos ataques cibernéticos sofridos pelo portal do Ministério da Saúde desde o início da abertura do credenciamento dos médicos. O portal lá sofreu ataques mesmo, saiu do ar, inclusive, para dificultar a inscrição. É a turma que não aceita a solução. A solução foi dada. Vencemos, amigo. Podemos mudar a pauta. Vamos adiante. O problema do Mais Médicos, a gente não tá mais na pauta da imprensa. Sabe que deu tilt na cabeça da Globo News com esse assunto, né? A Globo News entrou em... Sabe funil? Sabe funil, Terribas? Sabe aquele funil grandão? Não vale pra esse funil pequenininho. Aquele funil grandão. Você já viu que quando enche de... Aquele de fazenda, assim. Fica fazendo assim, né? Fica tipo um redemoinho, assim. Tá assim o jornalista da Globo News, porque precisava fazer a matéria na cidadezinha. É aquele jornalismo
de tão tradicional que chega a cansar a vida da gente. Você pega, mostra lá, Dona Maria era atendida pelo Juan, o médico cubano. Agora o Juan foi embora e a Dona Maria não sabe o que fazer. Aí a Dona Maria... Pois é. Só que daí preencheu a vaga. Daí a Dona Maria tá feliz com a chegada de um outro médico. E aí dá o parafuso no jornalismo tradicional que não vai lá. E agora? Agora tem que mostrar que o médico chegou. Ou a gente vai fazer o jornalismo só para um lado assistir? Daí deu tilt na turma, mas o problema é que está resolvida a situação do Mais Médicos. O que mais, Mark? Daniel, o Reinaldo Agmar diz assim: quantas universidades de medicina existem em Cuba? Quantos formandos em medicina tem em Cuba por ano? Tem muitos, viu? Inclusive, ele é reconhecido mundialmente como o país que mais exporta médicos. Tem país que exporta petróleo, país que exporta soja, país que exporta minério de ferro, enfim, tecnologia. Cuba exporta médicos. São cerca de 85 mil num país que tem muito poucos habitantes. Enfim, é uma ilha. Cuba é uma ilha. É isso aí. 7h41, intervalinho agora e voltamos na sequência com mais notícias aqui na Jovem Pan. Rick Mais Notícias. 7h45, 7h45. Essa semana tem esse evento importante aqui em Curitiba para discutir o nosso estado, o nosso país. É o Mitos e Fatos, uma realização aqui da Jovem Pan. Diga lá. É isso aí. No dia 29 de novembro, a partir das 8 horas da manhã, tem o Fórum Mitos e Fatos Paraná. Um fórum de discussões que irá debater temas de relevância, setores da infraestrutura, produtividade, agronegócio e turismo, debatendo sobre o futuro do nosso estado. Serão 3 painéis: infraestrutura, o que fazer para evitar gargalos; produtividade, os desafios para a indústria e para o agronegócio; também o turismo, o Paraná para o Brasil e para o mundo. Nessa primeira edição, que teremos grandes nomes como Igor Rocha, o diretor de planejamento de economia da Abdib, também Rafael Greca, prefeito de Curitiba, Vinícius Lumertz, o ministro do turismo, e também o Ratinho Júnior, governador eleito, entre outros. E você poderá acompanhar tudo ao vivo pelo riquemais.com.br/mitos e fatos. Tem o patrocínio do Sistema FIEP, nosso guia de indústria, Rumo, foco no trem que o resultado vem, apoio BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento, Serra Verde Express, o trem é só o começo, e realização do Grupo RIC e Jovem Pan. Esse é o Mitos e Fatos no dia 29. Legal, muito bem, tá feito o convite. O Mitos e Fatos vai acontecer lá na FIEP, no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. 7h47. Rick Mais Notícias. Muito bem, nós vamos conversar agora com o Dr. João Luiz Crivellaro, diretor do Centro Estadual de Epidemiologia, sobre vacina. A gente tem... Por que essa pauta? A gente tem visto, volta e meia, as fake news vêm dominando as redes sociais. Para vacina, você na verdade usa vacina, aí que você fica doente, daí que você atrai a doença. Já tem no país não sei qual, pessoas que não estão vacinando e as pessoas estão ficando mais fortes, como era no tempo dos nossos antepassados. Cada vez que eu vejo uma notícia assim, eu fico assustado. Vamos passar limpo essa história, doutor, para que definitivamente a gente consiga tratar isso da maneira adequada. Muito bom dia. Bom dia a todos. Estamos à disposição de vocês. Doutor, todo mundo tem que ser vacinado? Essa é uma questão geral mesmo. Tem muita gente aí, mães grávidas, recém-nascido, que acha, será que eu tenho que dar vacina no meu filho? Não tem nem escolha, né, doutor? Olha, hoje nós temos boa parte de algumas doenças que não existe mais pelo fato de termos protegido com a questão da vacinação. Entre elas, né, a sarampo, a rubéola, na paralisia infantil, nós temos a questão da varíola, né, que é a única doença erradicada, né, no mundo todo. Então, isso é importante, estar fazendo a vacinação de acordo com a sua faixa etária. Hoje o calendário vacinal nosso é muito extenso, é um calendário fantástico. E somos o primeiro país do mundo em matéria de qualidade de imunobiológico. E essa questão da vacina, ela tem vacina que é de criança, tem vacina
que já é de quando tá maiorzinho, né? Bebezinho, depois maiorzinho. E tem vacina de adolescentes e de adultos também, né? Isso, inclusive a terceira idade, né? O nosso calendário, desde o nascimento até a melhor idade, né? Existe vacina para todas as faixas etárias. É importante lembrar que o esquema de vacinação, ele faz uma etapa de sequência. Então, todas as crianças, quando nascem, já tomam 2 vacinas extremamente importantes, que é o caso da hepatite B já na maternidade, nos hospitais, e depois, logo em seguida, a vacina da BCG, que protege contra a tuberculose. E aí, daí para frente, tem diversas vacinas. Muitas delas são ofertadas pela rede pública, né? E outras não, né, doutor? O calendário nosso hoje vacinal, ele consta de 19 vacinas dentro da rotina do dia a dia e mais algumas vacinas especiais, que são aquelas pessoas que, por uma necessidade ou outra, tomam um determinado tipo de vacina para que possa estar protegendo essas crianças. Então, nós temos no total, com vacina, soro, imunoglobulina, 45 imunobiológicos. Como é que a pessoa sabe que vacinas que ela tem que tomar? Porque essa é uma questão, assim, quem é mais novo, me parece que o governo brasileiro conseguiu ajustar com caderneta de vacinação tudo bonitinho. Mas os mais antigos, nem caderneta de vacinação tem, né? Como é que sabe se tá tudo em dia, se não tá? Como é que eu vou saber quais são as vacinas que tem que tomar? Isso é uma pergunta muito interessante e extremamente importante. Aquelas pessoas que não têm o seu antecedente vacinal, independente da faixa etária que ele tenha, vá até a unidade de saúde mais próxima da sua residência e a gente vai ver no sistema ou através daquilo que a gente chama controle cruzado se tem algum tipo de imunobiológico. Na dúvida que não tenha ou que não tem nenhum conhecimento, nós estaremos aplicando todas as vacinas de acordo com a sua faixa etária. Então, nós podemos iniciar e dar sequência no esquema vacinal. Aquelas pessoas, vamos supor, que tomou a primeira dose, segunda dose e tem a terceira dose dentro do esquema, sem problema nenhum. Independente do tempo que ele tomou, nós vamos dar sequência desde que ele tenha o comprovante. Então, é importante, na dúvida, que busque a unidade de saúde para que a gente possa, de acordo com a sua faixa etária, fazer as vacinas adequadas para evitar não só a questão de surto, epidemia, ou mesmo a questão das complicações por parte de algumas doenças imunopreveníveis. Doutor, nós temos algumas vacinas que elas são para a vida toda, que não precisa renovar. E tem vacinas que de tempo em tempo a gente tem que ir lá tomar um reforço, digamos assim. Como é que também isso, para a gente saber quais são as vacinas, que a gente tem a vacina da gripe que toma todo ano, sim, mas qual que é o esquema dessa diferença entre as vacinas? Toda e qualquer vacina é mediante a questão do comportamento da doença, ou seja, da patologia que a pessoa tem. Então, vamos colocar alguns exemplos aí. Antigamente, nós tínhamos a febre amarela que a gente tinha tomado de 10 em 10 anos. Hoje, não. Através dos estudos epidemiológicos e o perfil da doença, uma dose só da vacina da febre amarela é suficiente para a vida toda. Porém, muita gente da primeira, ou seja, da região litorânea, e também da nossa região metropolitana de Curitiba, não tem essa dose de vacina. Então, é importante que as pessoas que moram em torno do litoral e também na região metropolitana, que compreende desde Adrianópolis, Tuna do Paraná, até tipo lá Rio Negro, Tijucas do Sul, tem que ter pelo menos uma dose da febre amarela. Então, essa é uma vacina que dá imunidade para o resto da vida até então. Outras vacinas, por exemplo, a difteria e tétano, que antigamente a gente chamava de antitetânica ou toxoide tetânico. Hoje ela tem 2 componentes, que é a difteria, né, e mais o componente do tétano. Então a gente chama de dupla bacteriana. Essa vacina a gente tem que tomar de 10 em 10 anos, porque a imunidade, com o passar do tempo, ela diminui. E ela diminuindo, você tem o risco de adquirir a doença. Então, por isso que há necessidade de um ou outro tipo de vacina que a gente tem que fazer pelo menos uma dose a cada determinado tipo de período. Então, essas que chamam a atenção para nós. Por exemplo, a influenza. Todo ano, mesmo que eu tenha tomado, né, a vacina no ano anterior, é extremamente importante que eu tome todo ano, porque sempre muda uma ou outra composição entre os ingredientes desse tipo de imunobiológico. Essa vacina da gripe, né, que é da influenza, e essa vacina funciona? Ela funciona mesmo, sim, porque eu falo pelo meu caso, assim, eu quando não tomava vacina, às vezes ficava um resfriado um pouco mais pesado, depois fica só
Funciona mesmo, né, doutor? Olha, é uma vacina que dá uma resposta imunológica muito boa, satisfatória e é eficaz naquela ação que ela desenvolve. O que tem aí de pergunta dos ouvintes, Mark? Olha só, a Mairê aqui de Curitiba pergunta o seguinte, doutor. Ela recebeu uma correspondência da escola pedindo a declaração da situação vacinal do filho dela para fazer a rematrícula no ano que vem. Qual profissional procurar? Olha, o Paraná é o primeiro estado, né, a incluir dentro de uma lei estadual aonde se coloca a obrigatoriedade de ter o esquema de vacinação em dia. Isso nos dá e dará, com certeza, uma segurança não só para essa criança que está em sala de aula, mas para todas as pessoas que convivem, inclusive os seus familiares, né? Então é o seguinte, toda a unidade de saúde, ou mesmo pode ser serviço privado, ele tem a liberdade de chegar num desses profissionais e ali eles vão olhar a carteirinha de vacinação dele e se tiver de acordo com o calendário nacional e estadual de imunização, será emitida uma declaração bem simples, né, aonde com o carimbo do profissional e mais da instituição, leva na escola sem problema nenhum. Caso esteja em atraso, ele terá 30 dias para que possa estar regularizando essa situação, porque nós temos alguns imunobiológicos, ou seja, algumas vacinas, que elas não podem ser feitas no mesmo dia. Então, a gente tem que ter um intervalo de 30 dias uma para a outra. Então, esse é o que a gente orienta qualquer profissional, seja da rede pública ou privada, que seja médico ou enfermeira que trabalha nesse tipo de área, pode estar emitindo essa declaração. A Renata Chiroff pergunta sobre por que a rede pública não dá de graça a vacina contra a meningite C e ACW. A meningite ACWY é uma vacina que ela tem um custo e nós temos dentro do nosso calendário vacinal a meningite do tipo C, que já está incluída. A e a W e a Y ainda não é uma evidência a nível de saúde pública da necessidade de estar incluindo essa vacina dentro do esquema vacinal. O Brasil ele já está vendo, de uma forma ou de outra, a inclusão desse imunobiológico, mas, por enquanto, somente para a questão de clínicas particulares. No SUS ainda não tem no momento. São muitas perguntas, Irene. Só para fechar, por causa do tempo, uma importante do Cláudio Kirten, ele pergunta se é realmente necessário as meninas tomarem aquela vacina do câncer do colo de útero. É uma vacina relativamente nova e as pessoas têm muita dúvida sobre ela. Olha, não só as meninas como os meninos, né? Todas as meninas de 9 anos de idade até 14 anos, 11 meses, 29 dias, e os meninos de 11 até 14 anos, 11 meses, 29 dias, tem que tomar essa vacina. É uma vacina, lembrando lá, é a única vacina que protege contra, no caso das meninas, que a tendência é no futuro, o câncer do colo do útero, nos meninos, câncer peniano, câncer orofaringe e anal também. Então, não percam essa oportunidade de tomar a vacina. São essa foi doses. uma vacina que passou por fake news. Ah, sem dúvida. Essa foi a vacina que ganhou muito espaço aí nas redes sociais. Ah, não vacine suas crianças, seus adolescentes. Então está errado, né, doutor? Tem que vacinar. É uma vacina muito boa, sua resposta imunológica é fantástica e não perca essa oportunidade, porque essa doença, ela nos preocupa bastante em matéria de saúde pública em questão de 20, 30 anos no futuro. Então, vamos se proteger. E outra coisa, vacina é prevenção, vacina é promoção, vacina é um ato de amor em relação não só às crianças, como também aos seus familiares. Doutor, para a gente encerrar, falta muito para a vacina contra o vírus da AIDS? Olha, essa é uma vacina que, infelizmente, ainda vai demorar um bom tempo para ser introduzida a nível mundial. Né? Por enquanto, se tem muitos estudos, mas a eficácia em relação a esse tipo de doença, ela é muito complexa, porque o indivíduo ele não morre de AIDS, ele morre de complicações de determinados tipos de doenças. E você ter uma vacina que protege contra todas as demais doenças é muito difícil. Então, é importante que essas vacinas que nós temos, de uma forma ou de outra, também tenham a sua imunidade e prevenção. Por exemplo, meningite, né? Por exemplo, a pneumonia, né? A questão também do sarampo, que a grande preocupação nossa é o sarampo, pelo fato de a Venezuela, Roraima, em Rondônia, nós temos muito caso de sarampo, e o vírus, ou mesmo bactéria, a gente sempre fala o seguinte, ele não sabe o que é divisa de estado e nem de município, eles vão se adaptando de acordo com a baixa imunidade que a gente tem. Então, para evitar essas doenças, alta cobertura vacinal é essencial. Eu tenho que encerrar, mas eu tenho que perguntar também. E a vacina da dengue? Olha, Essa funciona?
funciona? O Estado do Paraná, né, desenvolveu uma campanha, nós estamos encerrando o último ciclo da campanha da dengue, escolhemos 30 cidades no Estado do Paraná que tinha alta incidência da doença. E a vacina, ela protege muito bem, né, de uma forma que protege contra 4 tipos de subgrupos, vamos supor, da dengue. D1, 2 e 3 e o 4. A vacina é uma das ferramentas a mais, mas é independente desse período que começa agora, com alta sazonalidade, que é o verão, temos que tomar muito cuidado, né? Porque o mosquito está aí, a doença está aí. Então, se a gente não eliminar os criadores, nós vamos ter problemas sérios no futuro. Não só, digo que esse ano, preocupação com dengue e febre amarela. Então, nós temos que estar eliminando os criadores. Muito bom. Dr. João Luiz Crivellaro, diretor do Centro Estadual de Epidemiologia, muito obrigado pela presença aqui à Jovem Pan. Nós que agradecemos, estamos sempre à disposição para poder tirar a dúvida da população. Legal, estamos já sobre o horário. Terribas, quando surge o Alviverde imponente. Parabéns, Terribas. Muito obrigado. Aqui. Vai ter hino, não? Campeão brasileiro. Pois é, 10 vezes. 10 vezes campeão brasileiro. Quem tem mais tem 10. Que loucura, hein? Pois é. Parabéns a todos os palmeirenses que emprestam audiência a esse jornal. Palmeirão ganhou, hein? Ganhou no segundo tempo no sufoco, mas ganhou. Mas ganhou o jogo. Mas ganhou o jogo, foi campeão. Entendeu? Levou pra casa. Então, trabalho brilhante do Luiz Felipe Scolari, deixou o time redondinho. Foi o melhor visitante, foi o melhor mandante, teve o melhor ataque, a melhor defesa, impressionante. Eu sou fã do Filipão. Ele é um gênio, um grande gênio. Parabéns à grande torcida do Palmeiras no estado do Paraná. Palmeirão ganhou o título de campeão brasileiro, significa então que o Inter não ganhou? É isso? Olha a preocupação do Daniel. Onde foi a mente do cidadão, então quer dizer que completamos 40 anos sem título brasileiro. Verdade. Você tava com medo, Daniel? Não tava, eu sabia que não ia dar certo. E aí é uma outra coisa, né? Bem feito pra Comebol. Pois é, não conseguiram fazer a final, pra hein? Comebol. Comebol foi robô do Santos, robô da Chapecoense e vergonhosamente tirou o Grêmio da final da Libertadores para fazer a tal da final dos sonhos, a super final. A Comebol manipulou a Libertadores para que tivesse Boca e River na final. Sabe o que aconteceu? Nada, não teve final. Não deu boa, né? Não conseguiram ter ainda a partida final da Libertadores da América. Eu acho pouco contra a dona Comebol. A Comebol não resistiria 3 semanas de Lava Jato na Comebol. E importante frisar, Denê, que a Comebol foi frouxa. Quem não quis entrar em campo foram os jogadores. A Comebol ia deixar nessa situação... não sei nem usar grosseira, a palavra, né? Aqui. Queria fazer o jogo. Os jogadores falaram, não vamos entrar em campo. A Comebol não funciona, não existe, não presta. Se a Comebol insistir, se eu sou o Boca Juniors... Eu não entro em campo e mando entregar o título pro River Plate, porque já não manipulou. O River Plate manipulou a Comebol na primeira fase, na fase de grupos, manipulou a Comebol nas quartas de final, na semifinal e agora na final. Vai, entrega a taça logo pro River Plate, deixa faz de conta que ganhou. E essa Libertadores a gente esquece e vou vamos falar, pro ano que vem. Tá muito fácil pra ser campeão mundial, porque o Real Madrid tá todo quebradinho. Tá sem o Cristiano Ronaldo, Marcelo não tá jogando, o time tá ruim, então quem for agora provavelmente vai ser campeão mundial. Vamos ser bem sinceros. Hora do abraço? Tenho 2 abraços pra mandar hoje aqui. Tenho um abraço pra Carol e pro Lu, que eu acho que é Luciano. Encontrei a Carol ontem no mercado e ela mandou um beijo pra todo mundo. E também ontem eu fui no Barigui e encontrei a Gisele e o Arlindo. E fui convidado pra fazer uma aula de crossfit na quarta-feira. Olha que loucura. E daí eu vou lá, entendeu? Com eles na quarta-feira. Tá bom. E ele vai começar a falar de todo mundo que faz crossfit só fala disso. Eu vou em uma aula só. Eu vou em uma aula lá com eles. Vai virar crossfiteiro, é isso? Não vou. Não consigo. Não tenho capacidade pra isso. Vai, Mark. Fala aí pra você primeiro, eu tô procurando aqui, ó, anotei em algum lugar. Não, vamos fazer o seguinte. Amanhã a gente faz um abraço mais estendido. Um abraço geral? Isso, então a gente faz um abraço mais estendido. Hoje ficou... deixa eu mandar aqui pra Patrícia Harder, que nos mandou o presente. Presentão aqui. Depois a gente vai tirar foto e postar no Instagram. Amanhã a gente faz a parte do abraço mais estendido, então, pra gente não estourar tudo hoje. Fechou? Fechou. Valeu, gente. Voltamos amanhã. Um abraço. Valeu, tchau. Agora na Jovem Pan Curitiba.